Ei, mas vocês são guerreiros, né? Mas é o certo, hein? Ó, não é férias não, tem que assistir a aula mesmo, hein? Tem que assistir mesmo a aula. Não pode deixar passar não. Vamos continuar. Pessoal, ó, nós estamos no estudo do poder constituinte derivado, né? Poder constituinte derivado. Então, muita atenção. Poder constituinte derivado é o poder de segundo grau, né? Poder de segundo grau, poder constituído, instituído através do poder constituinte originário, ok? Então, muita atenção nessa parte. Quando nós alteramos o texto constitucional, quem tem a prerrogativa de fazer essa alteração aí é o Congresso Nacional. Portanto, o exercício da competência constituinte derivada, tá bom? Atenção aqui agora. O poder constituinte derivado, a doutrina constitucional de um modo geral, faz uma divisão, tá, entre poder constituinte derivado reformador, revisor e decorrente. Subdivide o poder constituinte derivado dessa forma. E é isso que a gente vai analisar agora, tá? Ó, vocês já sabem, a Constituição é obra de quem? Poder constituinte originário. Tá? A Constituição é obra do Constituinte originário. Mas vocês escutam que a Constituição foi emendada, a Constituição sofreu uma emenda, sofreu uma alteração. Quem que faz isso? O Congresso Nacional. Tá? E o Congresso faz isso através de quê? Das chamadas PECs. O que é a PEC? É a proposta de emenda à Constituição. Tá? Proposta de emenda à Constituição. Pessoal, será que existem limites para alterar o texto constitucional? Tem limites? Ou o Congresso pode alterar tudo do texto constitucional? Essas regras, elas foram traçadas pelo Constituinte originário. O Constituinte originário disse que a Constituição podia ser reformada, modificada, mas ele estabeleceu algumas regras. Por quê? Porque ele, poder constituinte, é responsável por estabelecer as regras do jogo, né? Então, vamos ver aqui. Vamos ver algumas dessas limitações. Aqui, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Eu gosto de lembrar sempre uma frase do saudoso Ulisses Guimarães. Quando ele estava promulgando a Constituição, em 88, ele disse uma frase que reflete bem isso que eu estou tentando explicar para vocês. Né? O Ulisses Guimarães disse assim: a Constituição... Tá? Não é perfeita. Olha o alcance dessa frase do Ulisses Guimarães. A Constituição de 88 não é perfeita. Ela mesma o confessa ao admitir a reforma. Olha que coisa interessante. O presidente da Constituinte, no discurso da promulgação, em 5 de outubro de 88, falou isso. Ele disse, olha, o texto não é perfeito. Por quê? Porque ele admite reforma. A Constituição pode ser modificada, pode ser alterada. Tá? Ela não é perfeita. Se ela fosse perfeita, bom, para que mudar o que é perfeito? Para que mudar o que é perfeito? Mas ela não é perfeita. Por isso ela admite a reforma. Né? Agora a grande questão é o seguinte: como que é feita essa reforma? Como que é feita essa reforma da Constituição? E quais os limites da reforma? Né? Quais os limites? Só acabei de tossir aqui, mas não é coronavírus, tá? Acabei de tossir, mas está tranquilo aqui. Não é corona. Pois bem. Vamos lá. É o ar-condicionado aqui que está em cima de mim, aí eu acabo tossindo. Tá. Pessoal, qual é o processo de reforma? O Constituinte originário escolheu o processo de reforma. Ele disse que a Constituição só podia ser modificada de um jeito. Através de uma emenda à Constituição, a PEC, proposta de emenda à Constituição. Essa previsão, anotem aí, para você olhar na Constituição, ela está no artigo 60, parágrafo 2º. 60, parágrafo 2º. O que o artigo 60, parágrafo 2º vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, que a Constituição, né, a proposta de emenda à Constituição, ela vai precisar de um quórum qualificado, que é o quórum de 3/5
3/5 na Câmara, 3/5 no Senado Federal, ok? 3/5 na Câmara, 3/5 no Senado Federal, precisa desse quórum e uma votação em 2 turnos. Ou seja, como é que funciona isso aí? Olha como a proposta de emenda, ela exige um quórum qualificado. Olha só, a proposta de emenda precisa passar pela Câmara em 2 votações, depois ir para o Senado Federal com 2 votações, ok? Precisa ir para lá e lá ter 2 votações para que ela possa ser aprovada. Uma dica, PEC não passa pelo presidente da República. PEC não passa pelo presidente. Não tem que ter aquela sanção presidencial, aquela canetada presidencial. A sanção presidencial, ou seja, a concordância do presidente, é só para lei, tá? Lei. Não inclui a PEC, a proposta de emenda à Constituição, tá bom? Então, através da aprovação de uma PEC, a Constituição está alterada, tá? Altera-se a norma constitucional, altera-se o texto constitucional através dessa PEC. Pronto. Então, para alterar o texto, tá aí, é a PEC. Agora, qual é o limite dessa PEC? PEC pode tudo? Pode mudar todo o texto? Cuidado, pessoal. Muita gente diz assim, ó, PEC não pode alterar a cláusula pétrea. Pode alterar a cláusula pétrea. Cuidado com essa diferença, tá? O que o Constituinte originário disse é que a PEC não pode abolir. Abolir é suprimir, acabar. Agora, alterar pode. Se você quiser, não precisa, você não precisa nem recorrer, a uma doutrina especializada para saber disso, não. Você só com você olhar a sua Constituição, eu vou lhe dar aqui o caminho, para você olhar a sua Constituição, e quando você olhar a sua Constituição, você vai verificar isso aí. Por exemplo, quem acha que a PEC não pode alterar a cláusula pétrea, dá uma olhada no artigo 5º, inciso 78. O inciso 78 que fala, tá certo? Que fala da razoável duração do processo judicial e administrativo, ele foi incluído pela emenda 45 de 2004. Perceba, a PEC alterou a Constituição ao incluir um novo direito que até então não existia. Perceba, foi alterado, direitos e garantias fundamentais foi alterado, tá certo? E ali você tem o quê? Uma alteração. Tá? O que não pode é a abolição. Abolir não pode. É tanto que quando você verifica a redação do artigo 60, parágrafo 4º, que é onde vai conter as cláusulas pétreas, ou se você preferir, cláusulas da eternidade, a redação é muito clara. Né? A redação é muito clara. Não se admite a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação de poderes e os direitos individuais e coletivos. Bom, essas aí são as cláusulas pétreas, não podem ser abolidas, não podem ser suprimidas, mas pode haver alteração, por exemplo, alteração de direitos e garantias fundamentais, né? Podem ser alterados para incluir novos direitos, ou como o colega Eriton acabou de escrever aí, criar novos direitos, como eu dei o exemplo do artigo 5º, inciso 78. Então, muito cuidado com essa dicção, tá? De que PEC não pode alterar. Ela pode alterar. Para incluir novos direitos, ela pode alterar. Ela não pode abolir os que já existem, tá bom? Então, isso é uma limitação que você tem formal no exercício da competência constituinte derivada, ok? Só que a Constituição também, pessoal, traz outras limitações também no que tange o exercício da competência constituinte derivada, reformadora. Por exemplo, a Constituição cria uma limitação circunstancial de um momento que a Constituição não pode sofrer alteração. Né? Se você olhar o artigo 60, parágrafo 1º, diz o seguinte: a Constituição não pode ser emendada na vigência da intervenção federal, do estado de defesa e do estado de sítio. Porque se trata de anormalidades democráticas. E se você olhar bem, temos um exemplo, que não é... O exemplo é até recente. Tá? No último ano do mandato Temer, teve uma intervenção federal na segurança pública do estado do Rio de Janeiro. O que aconteceu? Uma das grandes bandeiras que o Temer tinha era fazer a reforma da Previdência,
que ele não fez. Por quê? Porque a Constituição não podia ser alterada durante a vigência da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, que foi uma intervenção que durou até 31 de dezembro, tá certo? De 2018. Então, durante aquela vigência, a Constituição não podia ser alterada. Então, aí você enxerga uma limitação circunstancial ao poder constituinte ou competência constituinte derivada reformadora. Tá? Eis a limitação aí diante de uma circunstância, tá bom? Então, vejamos aqui a próxima, dentro do poder constituinte derivado, vejamos aqui a próxima característica que a gente pode analisar. Ó, competência constituinte derivada revisora. Isso aí foi muito importante, muito interessante. Se você olhar o artigo 3º do ato de disposição constitucional transitória, pessoal do segundo período, a gente ainda vai ter uma aula, tá? Para explicar a arquitetura da Constituição, a divisão dela em preâmbulo, em parte dogmática, em ADCT, inclusive a análise do que cada parte dela, a importância de cada parte dela. A gente ainda vai ter aula para isso. Não chegou o momento ainda, né? Estamos no início do curso, mas nós vamos ter uma aula específica para isso, tá? Vejamos aqui o seguinte. O exercício da competência constituinte, ok? Tô vendo a pergunta do querido colega Bruno Guilherme, que saudade, meu amigo. Receba meu abraço, tá? Eu sei que você sabe que você foi muito importante aí em um dado momento da minha vida. Isso é importantíssimo. Vamos ver aqui a sua questão, né? É constitucional a governador do estado suspender aulas em escolas particulares, né? Interessante isso aí, né? Eu vou te pedir, Bruno, o seguinte. Como eu estou aqui no meio da aula, eu te mando um áudio depois, ou a gente bate um papo aí a respeito disso aí, para poder, assim, eu te passar, não o que eu acho certo ou errado, mas, assim, como eu penso, a minha visão a respeito dessa questão, tá? Eu só te peço licença por causa da aula aqui, na realidade, eu tinha programado uma aula com os meninos, né? Aqui, mas eu assim, um parecer... Eu tento te expor a minha opinião. Não sei se está certo, não sei se vai estar certo ou errado, ou se eu vou ajudar ou não. Tá? Mas desculpa, assim que eu terminar aqui, eu prometo que eu te mando um áudio aí a esse respeito. Pessoal, voltando aqui. Ó, muita concentração, hein? Muita concentração. Nós estamos agora falando da competência constituinte derivada revisora. Tá? Você encontra esse exercício no artigo 3º do ADCT. Quem tiver com a Constituição aberta, tá certo? Tenta localizar aí esse dispositivo. O que esse dispositivo vai dizer? Ele vai dizer que, contados 5 anos da promulgação da Constituição, contados 5 anos, tá? O Congresso Nacional vai se reunir em sessão unicameral, tá certo? Para poder revisar a Constituição. E o quórum dessa revisão vai ser de maioria absoluta. Deixa eu explicar como é que funciona, ou como é que funcionou isso aqui. Olha, pessoal, a nossa Constituição ela fez uma travessia de um Estado autoritário para um Estado democrático de direito. Foi feita uma travessia, né? E uma travessia relativamente exitosa, né? Ou seja, saímos de 21 anos de ditadura, adentramos aí no Estado democrático de direito. Pois bem, vocês vão de convir que tivemos mudanças profundas do ponto de vista institucional, né? As características da sociedade brasileira, bom, nem mudaram tanto assim, né? Nós continuamos ainda como um dos países mais desiguais, com a maior concentração de renda do mundo, aquela altura de 88 ali, o índice alarmante de pobreza, mas eu estou aqui analisando, eu não estou analisando a questão social, mas eu estou analisando a questão jurídica, tá? Jurídica, muita atenção aqui agora. Tivemos muitas mudanças, isso é inegável. Então, assim, quando você promulga um texto constitucional, leva-se um tempo para
se fazer uma análise se aquela lei tem condição de se efetivar ou não, tá certo? Olha só, o Código Civil de 2002, ele teve uma vacatio legis de 1 ano, que era justamente para as pessoas tentarem se adaptar no prazo de 1 ano. Né? Mesma coisa aconteceu com o Código de Processo Civil atual, né? O CPC, 15 para 16, uma vacatio legis. Por quê? Porque uma lei processual, uma lei civil, ela causa uma série de alterações em regime de obrigações, contrato, família, etc. Tá? Então, veja só, essas alterações levam tempo. Então, por que o nosso constituinte originário fez a previsão dessa revisão constitucional? Era para analisar se, decorridos um prazo mínimo de 5 anos, mínimo, tá? Mínimo de 5 anos, como é que estaria a Constituição perante a sociedade brasileira? Essa era a grande questão, tá? Se a Constituição ia ou não pegar, ok? Se ela ia ou não pegar. 5 anos. Gente, a Constituição não marcou a revisão exatamente para 5 anos. Muito cuidado com isso. Muita gente confunde. Podia até hoje a revisão nunca ter acontecido, tá? O que o Constituinte originário exigiu foi um prazo mínimo de 5 anos. Mínimo, 5 anos, ok? Mas só que o nosso Congresso revisor, tá, não resistiu à tentação. E quem estava na legislatura em 93 disse, não, nós vamos nos reunir como Congresso revisor. Tá? E aí fizeram o seguinte, fizeram 6 emendas de revisão, alteraram o texto constitucional sem aquela exigência que nós discutimos agora há pouco. Qual era a exigência? O quórum qualificado de 3/5 e votação em 2 turnos. Por quê? Porque o próprio artigo 3º do ADCT estava autorizando o Congresso, o Congresso revisor, a promoverem a alteração com quórum de maioria absoluta, sem aquela exigência, sem aquela necessidade daquela formalidade, tá certo? Da maioria do quórum de 3/5, e sim só com maioria absoluta. Então, você verifica uma forma bem mais fácil de se alterar o texto constitucional, tá bom? Então, isso é a competência constituinte derivada revisora, que já aconteceu. Já aconteceu. É tanto que ela exauriu a norma do ADCT. Por quê? Porque já se produziu o conteúdo jurídico que existia ali. E agora nós vamos para a última parte da divisão, tá, da competência constituinte derivada, que é o quê? A decorrente. Muito simples de entender. Muito simples de entender. Competência constituinte derivada decorrente foi a possibilidade criada pela Constituição Federal de que os estados pudessem elaborar suas próprias constituições. Então nós temos 26 estados e mais o DF, todos eles são regidos por sua Constituição, tá certo? Todos os estados têm sua própria Constituição, são 26 estados e o DF, cada um com sua Constituição. E aí quando eu falo poder constituinte derivado decorrente, é essa autorização. Professor, tem como ver essa autorização no próprio texto constitucional? Tem, gente. Quem tiver com a Constituição aberta aí, dá uma olhadinha no artigo 25 da Constituição, no 25. O 25 vai dizer o seguinte: os estados organizam-se e regem-se pelas suas constituições estaduais e leis estaduais, observados os limites impostos, os limites expressos nesta Constituição. Olha que coisa interessante. Então perceba, o artigo 25 autoriza que os estados tenham sua Constituição, tenham sua própria Constituição. Né? Só que olha como a redação é muito clara. Observados os limites. Ou seja, os estados também, eles não podem legislar sobre tudo. Eles têm que ir ao limite imposto pelo Constituinte originário. Isso é muito interessante. Né? Observa bem essa questão. O Marcos está pedindo para repetir. Eu vou repetir, Marcos. É o seguinte, eu estou falando da competência constituinte derivada decorrente. O que é a competência constituinte derivada decorrente? É a possibilidade que cada Estado membro tem de elaborar sua própria Constituição. Cada Estado brasileiro pode escrever sua própria Constituição. Mas ele pode escrever a sua Constituição do jeito que quiser, da forma que quiser? Não. Só quem pode isso é o Constituinte originário. O derivado não pode fazer isso. Então, quando as assembleias legislativas dos estados se reuniram
para elaborar as constituições dos 26 estados e mais do DF, elas tinham uma exigência legal. Qual era a exigência? Ó, eu vou escrever a Constituição, mas eu tenho que observar os limites já impostos pelo Constituinte originário. Ou seja, eu não posso inovar, eu não posso criar uma regra aqui que a Constituição Federal não prevê, ou que a minha disposição ela vai de encontro ao que diz a Constituição Federal. Vou dar um exemplo aqui para que você possa vislumbrar. Um exemplo bem absurdo. Nós temos uma garantia na Constituição que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Isso é uma garantia constitucional. Tá? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Tá bom? Então, vamos supor que a Constituição do Estado aqui do Ceará vem e coloca lá um dispositivo atribuindo uma culpa, uma condenação, tá, para parentes daquele condenado. Imagina, né, uma culpa extensiva, por extensão, a parentes de uma pessoa eventualmente condenada. Há uma clara transgressão aí a um dispositivo na Constituição Federal. E não pode fazer isso. Não pode. O artigo 25 é muito claro. O artigo 25 é muito claro nisso. Ele diz: os estados organizam-se e regem-se pelas suas constituições e leis, observados os limites, né, observados os princípios expressos nesta Constituição. Então, vai até certo ponto. Tá? Ó, vamos aqui, eu concluí a parte do poder constituinte que eu me propus para hoje, então eu quero só aqui fazer uma recapitulação com vocês do que nós discutimos desde o início dessa nossa aula. Né? Teve aula, hein? Teve aula e muito conteúdo. Muito conteúdo. Ó, analisamos a origem do poder constituinte com base nos escritos do padre Joseph Emmanuel de Sier, aquela obra dele, Qu'est-ce que c'est la Tietê, que é o terceiro estado. Até mostrei para vocês, né? Aqui, deixa eu ver aqui a minha. Tá aqui, mostrei o livrinho que o Abade Sier fez a teorização, né? Tá aqui o livrinho, Qu'est-ce que c'est la Tietê. Então, o Abade Sier faz a teorização aqui, faz a distinção de poder constituinte, poder constituído. Ele fez essa distinção, nós analisamos. Aí nós fomos para o seguinte, olha o que nós analisamos na sequência. Fomos falar do poder constituinte originário. O que é poder constituinte originário? Poder de criar uma Constituição. O poder constituinte ele pode se apresentar de forma autocrática, quando tem um poder constituinte usurpado, ou ele pode se apresentar de forma democrática, quando é eleita uma Assembleia Nacional Constituinte com esse desiderato, com esse fim de criar, de elaborar uma Constituição. Pronto. Essa parte nós analisamos. Depois eu disse para vocês o seguinte, que o poder constituinte originário ele se manifesta de forma histórica e de forma revolucionária. Qual é a diferença? Poder constituinte histórico é a primeira manifestação. Então aqui no Brasil, trazendo aqui para o Brasil, qual foi a primeira manifestação? A Carta Constitucional de 25 de março de 1824, a famosa Constituição outorgada, Constituição do Império do Brasil. A primeira manifestação do poder constituinte originário na sua forma histórica, porque foi a primeira manifestação. Tá? Digamos ali, era o batismo do país. Mas nós sabemos, eu disse aqui na aula, expliquei para vocês, tá? Expliquei para vocês que nós podemos enfrentar rupturas institucionais. E as diversas rupturas que nós temos historicamente, eu mostrei aqui com base nas constituições brasileiras, 1891 rompe com a de 1824, 1934 rompe com a de 1891, 37 rompe com 34, 46 rompe com 37, 67 rompe com 46, 69 rompe com 67, 88 rompe com a ordem jurídica constitucional anterior. Então, cada movimento de ruptura desse, a doutrina constitucional simplesmente chama isso de uma manifestação revolucionária, porque rompeu com a ordem anterior. Tá? E aí nós passamos a analisar as características do poder constituinte originário. O poder constituinte originário é aquele que se situa no mundo da política, é um poder de fato, tá? Ele é inicial, ele é incondicionado, ele é ilimitado, ele é permanente, ok? Esse é o poder constituinte originário, responsável pela elaboração da Constituição, responsável pela criação do direito, tá? E aí, na sequência, nós passamos a analisar o poder constituinte derivado. O nome já está dizendo, né, gente? Se ele é derivado, ele tem que derivar de alguma coisa, tá? E o que é essa alguma coisa que ele deriva? Ele deriva do texto legal, do texto constitucional. Em outras palavras, o poder constituinte derivado é a atuação do Congresso Nacional.
tá? A atuação do Congresso Nacional, a atuação dos entes federativos, dos estados, tá bom? Como? Ó, poder constituinte derivado é condicionado e submisso às regras impostas pelo originário, tá? Porque a Constituição já está criada, a Constituição positiva já está criada. Então, na sequência, você tem o quê desse poder constituinte derivado? Você tem a ideia que ele é condicionado, subordinado à ordem jurídica, e eu disse para vocês que ele se subdivide em três, tá? Três subespécies. Competência constituinte derivada reformadora. O que é isso? É a possibilidade de alterar o texto constitucional sem abolir o que é cláusula pétrea, tá? Na sequência, eu falei para vocês, nós tivemos uma competência constituinte derivada revisora. Revisora por quê? A possibilidade que o Congresso tem, tá, de revisar o texto constitucional, ok? Revisar o texto constitucional de forma mais simplificada, reunidos Câmara e Senado em um só, sessão unicameral, e o quórum não é 3/5 com votação em 2 turnos, mas o quê? Um quórum de maioria absoluta. E por fim, nós tivemos aí o que eu falei agora há pouco, né, a competência constituinte derivada decorrente. O que é isso? Competência constituinte derivada decorrente, possibilidade que os Estados-membros têm de elaborar suas próprias constituições, respeitando os limites estipulados na Constituição Federal. Você quiser ver isso no texto da lei, muito fácil, artigo 25, só olhar. Um abraço. Quem tiver alguma dúvida, é agora, meu amigo. Cadê as dúvidas? Cadê a Vivian Laila? Tenho certeza que ela está com um monte de dúvida aí. Cadê as dúvidas? Pessoal, terminar aqui, tá? Direto para o terceiro período, a autonomia dos entes federativos. Assim que terminar aqui, outra live para o pessoal do terceiro período, tá? Cadê as dúvidas? Bruno, sem problema, tá? Sem problema, porque as limitações elas são a Constituição é muito clara. GLO não é intervenção federal, tá? Não é declaração de estado de defesa nem de estado de sítio. É uma situação excepcional, mas que não chega no extremo dessas situações. Até porque, no caso da intervenção, ou do estado de defesa, ou mesmo do estado de sítio, teria que ter a aprovação do Congresso Nacional, tá bom? Então, não chegou nesse extremo. Então, pode haver a propositura de emenda à Constituição do Estado. Não tem problema. Não vejo inconstitucionalidade aí no campo formal. Não vejo por essa razão, tá? E aí, moçada? Mais alguma dúvida aí? Se não for a dúvida, eu vou passar já pro terceiro período, hein? Bom, moçada, ó, um abraço, tá? Se alguém tiver tido alguma dúvida, manda para mim por direct, que eu tento responder. Se a dúvida for muito grande, eu mando um áudio, tá? Muito obrigado aí pela atenção de vocês, por estarem aqui, tá? Por estarem presentes. Como eu sempre digo, é um prazer sobrenatural, tá certo? Não consigo matar a saudade de vocês não, mas pelo menos um pouquinho. Tá vendo aqui as carinhas aqui, já me deixa extremamente feliz aí com a interatividade de vocês, tá? Semana que vem, possivelmente, eu vou marcar outra, porque ainda tem uma coisa do Poder Constituinte para se ver, que é a chamada mutação constitucional. Então, possivelmente, ainda teremos aí uma live na semana que vem, beleza? Muito boa noite a todos. Eu vou mandar material, quero uma lida nesse material, hein? Quero uma lida. Tá bom? Um abraço. Valeu!